O objetivo aqui é falar sobre uma parte da engenharia reversa de aplicação Android. É uma palestra que eu ministrei em um evento já anterior, mas tem algumas modificações, algumas coisas novas que vale a pena compartilhar com vocês. Bom, de maneira geral, eu vou falar um pouco sobre mim, não falou, eu acho que ele deu meu currículo quase que inteiro. Eu vou falar um pouco sobre, na parte de engenharia reversa de aplicação, a diferença entre análise estática e análise dinâmica. E eu vou falar sobre proteções e contramedidas que nós temos nas aplicações Android, que muitas vezes elas são implementadas de maneira errada, e por que elas são implementadas de maneira errada. E aí uma breve conclusão. Bom, de maneira geral, eu sou esse camarada aí. Essa foto aqui a gente foi tirada na Nubyte, enquanto dava uma palestra. E o bacana é que, acho que se eu não me engano, a maioria das vezes que eu palestro na Nubyte, eu chegava lá e simplesmente falava lá, eu posso palestrar? Pode. Eu vou lá, preparava qualquer coisa lá e apresentava, e a galera curtia muito. Tem algumas coisas que eu não falo aqui, que eu já fui professor de engenharia elétrica por 5 anos, logo quando eu estava no mestrado. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre mim aqui. Bom, atualmente eu sou membro do time da Pride Security, que tem um dos caras mais... Pode xingar aqui, Felipe? Tem um dos caras mais fodas que eu conheço na área de computação, tecnologia e hacking por si só. O Felipe falou do projeto que eu tenho, que é da Hack and Roll Academy, que é um canal no YouTube que eu visava passar conteúdo sobre engenharia reversa. Na verdade, eram vários conteúdos, mas como eu seguia uma linha cronológica de falar sobre engenharia reversa, acabava saindo um vídeo atrás do outro sobre engenharia reversa. Hoje tem mais de 10 vídeos lá sobre engenharia reversa. Obviamente, eu estou um pouco... Estou devendo conteúdo, que as pessoas me cobram toda semana, mas tem novidades por vir aí. Espero que agilizar o quanto antes para esse ano ainda a gente conseguir lançar uma novidade bacana para vocês. Eu tenho mais de 15 anos de experiência na área de segurança ofensiva, isso porque eu sou uma turma da galera da adolescência, né, que lá em 99, 2000, 2001 já mexia com isso. Eu comecei a programar cedo, como o próprio Elvio falou. Eu tenho a base em programação, então, para ter ideia, meu primeiro emprego formal na área de segurança foi logo quando eu estava finalizando o mestrado já, que eu estava com 23 anos, foi quando eu terminei o mestrado, então eu tive meu primeiro emprego formal. Fora isso, desde antes da faculdade, durante a faculdade era só trabalho, estágio na área de desenvolvimento, o que me deu uma base muito bacana. E atualmente eu faço pentest, né? Eu quebro as coisas. E dentro do escopo lá que eu pego de desafios para fazer, envolvem pentest de rede, pentest web, que são os mais comuns, né? Tem pentest mobile, que já tem bastante pessoa no mercado que faz. Aí entra também a parte de teste de dispositivos embarcados e também teste em ATM, né? Que é uma coisa que eu estou com muita saudade de fazer, mas com pandemia está um pouco difícil ficar viajando e ficar em loco em cliente para fazer teste de segurança em caixa eletrônico. Bom, o Felipe comentou, academicamente eu sou graduado em computação e possuo mestrado também na área de computação, sempre focado na área de segurança, e eu tenho algumas certificações. Eu coloquei 3, que é o SCE, que eu vou fazer aniversário ano que vem de 10 anos, que eu tiro o SCE, a MAPT também, que acho que o Elvio também tem, a MAPT, eu tirei a minha em 2014, e a CRTE, que foi uma que eu fiz no ano passado, junto com um amigo meu que ele também queria fazer, e todas as certificações que eu tirei foi sempre assim, alguém virava para mim, vamos fazer a tua certificação? Eu falava, vamos. Aí pegava, estudava, ralava, ficava sem dormir para poder conseguir fazer, estudar o conteúdo e fazer a prova. E meus interesses envolvem praticamente engenharia reversa e quebrar as coisas. Tudo que puder quebrar, pode mandar que a gente quebra. Bom, como eu falei, esse material aqui é parte de um conteúdo de um canal que eu tenho no YouTube chamado Hack and Roll Academy. Lá eu falo sobre diversos assuntos que envolvem engenharia reversa e tem algumas palestras minhas também gravadas disponível no canal. Bom, sobre engenharia reversa de aplicações. Quando a gente fala em reverter uma aplicação, nós temos 2 pontos de vista diferentes. Inclusive, quando a gente vai trabalhar com análise de malware, a gente chega no mesmo princípio, que é você fazer uma análise estática ou você fazer uma análise dinâmica daquela aplicação. Ela possui... tem detalhes sutis entre elas, obviamente, e grandes diferenças além desses detalhes.
E a principal diferença que a gente pode ver é o seguinte: quando nós fazemos uma análise estática da aplicação, o que é uma análise estática? É quando você faz a análise sem você ter que rodar a aplicação, ou seja, isso é muito comum na análise de malware, como eu falei. Se você pega um sample de um malware, você simplesmente não vai executar esse malware para você ver qual é o comportamento dele, porque eu vou rodar dentro de uma VM, ele pode ter um zero day get to host lá para conseguir escalar para sua máquina nativa e executar e comprometer sua máquina. Mas aí que entra a análise estática, quando você analisa aquele sample, aquele binário, aquela aplicação, sem executar ela propriamente dito. Infelizmente, ela não tem uma precisão muito grande, porque quando você faz análise estática, você pode ter recursos da aplicação escondidas, que você, de maneira estática, você não consegue identificar de maneira tão legível que seria uma análise dinâmica. Vamos supor, se você pegar um binário para fazer análise, esse binário pode ter alguma seção dele, algum trecho de código, que a análise estática não consegue identificar. E quando você faz isso, por exemplo, com uma análise dinâmica, quando aquele código ele for executado, o próprio analisador consegue detectar que aquela região de memória, na verdade, pode ser interpretada como um código. Como eu falei, a análise estática ela pode gerar falso positivo, inclusive isso é uma das formas de você inibir engenharia reversa, você criar mecanismos que gerem falsos, gerem erros quando você vai fazer o reverso dessa aplicação. E a análise estática rola somente de maneira síncrona, ou seja, você tem que ir analisando de maneira síncrona na aplicação para você conseguir definir a alcançabilidade dela como um todo. É exaustivo, ou seja, você tem que tentar percorrer de maneira linear todos os caminhos da aplicação, meio que interpretando, mas sem executar aquelas instruções, pegando os jumps, pegando os branches da aplicação, mas ela é rápida, apesar de ser exaustiva, é uma análise que ela é feita de maneira rápida. Bom, quando a gente fala de análise dinâmica, aí nós estamos falando em análise em runtime, quando a aplicação ela está em execução. Então, você pode ter um resultado com uma precisão muito maior, no sentido de que você consegue realmente saber que aquele ponto que a aplicação está executando é um ponto executável, é uma região de memória que é executável, porque a aplicação propriamente dita alterou o fluxo de execução dela para lá. Obviamente, existem mecanismos de proteção que, quando detectam que essa aplicação está sendo depurada ou está sendo analisada, ele salta propositalmente para uma região inválida para poder tentar confundir o consultor que está fazendo essa análise. Ela não tem muito falso positivo, a não ser que seja proposital, a não ser que seja implementado realmente esses mecanismos para poder evitar a engenharia reversa. Ele não é exaustivo e ela é muito, muito lenta. Principalmente se você tentar, de alguma forma, cobrir, fazer o code coverage, né, fazer a cobertura de código da aplicação inteira. Essa é uma pequena sutileza, mas é a principal delas. Uma você tem que executar a aplicação e a outra você não precisa de executar a aplicação. Bom, aí, o que acontece nas aplicações? Greve mal que Sacha. Não vou nem olhar. As aplicações têm diversos mecanismos de você pegar uma aplicação Android e proteger ela. Então, nós vamos levantar alguns mecanismos que nós temos para proteger a aplicação e alguns detalhes que nós temos que é possível identificar que ou inibem ou tornam completamente ineficaz a proteção que você implementa. Mas a primeira pergunta que a gente responde é: por que eu tenho que proteger a aplicação? Eu já tenho meu back-end com todo o hardening lá, feito pentest na API, como o Elvio falou sobre pentest API. Então, vamos supor, nós temos já a nossa API hardenizada e tudo mais, só que muitas pessoas, às vezes, elas menosprezam a proteção da aplicação. Eu poderia dar 1 milhão de cenários de por que é interessante você proteger a sua aplicação, mas a principal uma delas é a frase que o Thomas Reid disse há 300 anos atrás, que ele falou que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, esse é um dos princípios que eu sempre defendo, inclusive em qualquer curso que eu dou, eu tenho 2 premissas que eu sempre tento fazer com que os alunos ele assumam. É que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e que também toda entrada é mal intencionada até que se prova o contrário, que isso é do livro Write Secure Code da MS Press. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo as vulnerabilidades de risco baixo
ou médio, que podem muitas vezes ser considerados como um risco aceito, elas devem ter sua devida atenção e devem sim ser corrigidas, porque elas podem fazer parte de uma cadeia mais complexa de ataque, e com isso você acabar comprometendo o negócio, comprometendo a aplicação, comprometendo os dados, simplesmente pelo fato de um ponto que você identifica como sendo não crítico, não foi corrigido. Então, esse é um princípio que eu acredito que todos devem ter em mente, que uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, tudo que você puder proteger deve ser protegido. Bom, e aí a gente fala sobre técnicas anti-reversing, que são técnicas que visam dificultar a engenharia reversa da sua aplicação. Aí eu vou falar sobre algumas técnicas. Uma delas é a ofuscação de código. Uma outra é simplesmente você detectar se o debug está ativo, a interface debug, né, que é o ADB, ela está ativa, e simplesmente você detectar se o seu dispositivo está rodando num emulador ou não. São técnicas simples, só que se implementada de maneira... Você consegue restringir 60%, 70% das pessoas que estão tentando fazer engenharia reversa da sua aplicação. E por que ela quer fazer engenharia reversa? Vamos supor, eu tenho uma aplicação que comunica com a API, e eu quero testar essa API. Se eu não tenho um Swagger, se eu não tenho a documentação da API, se eu não consigo fazer um recon nessa API diretamente, o caminho mais fácil é você tentar interceptar todas as chamadas que a aplicação está fazendo para a sua API. E aí, você pode implementar algumas proteções na sua aplicação para poder evitar isso. Só que aí fica naquela briga de gato e rato. Então, você tem que implementar proteções para dificultar o máximo possível que a pessoa ela consiga reverter sua aplicação e identificar quais são esses endpoints que você tem, quais são as rotas da sua API. Então, é um ponto crucial para você conseguir proteger a sua aplicação como um todo. E aqui eu vou falar sobre alguns exemplos de trechos de códigos que podem ser empregados no ciclo de proteção da aplicação. Por exemplo, quando a gente fala de ofuscação de código, existem soluções gratuitas e também existem soluções comerciais. Uma ofuscação de código boa é aquela ofuscação que evita que a pessoa consiga identificar trechos de código e consiga se localizar dentro da sua aplicação. Um exemplo de uma ofuscação que não é satisfatória são aquelas soluções, que eu não vou dar nome de solução aqui em específico, né? Mas tem soluções que ela ofusca chamadas a nome de classes e chamadas a métodos, só que ela não ofusca as strings, por exemplo, dentro da sua aplicação. E desde os primórdios da engenharia reversa, a string dentro de uma aplicação é um dos principais fatores que você utiliza para se localizar dentro do código. Se eu rodo a aplicação num dispositivo que está com root ou que está com jailbreak, e quando eu rodo ela aparece uma mensagem de que eu não consigo executar porque está com root jailbreak, uma das primeiras coisas a fazer é procurar essas mensagens dentro da própria aplicação, com o intuito de você identificar a região de código onde tem isso, aí você consegue analisar, entender dentro de milhões de linhas de código, milhares de linhas de códigos, qual que é o trecho específico onde faz essa validação, e aí você consegue bypassar. Porque o principal fator é você inibir, o principal fator para você proteger a aplicação inclui você inibir que a aplicação execute em dispositivos suspeitos, que são dispositivos que possuem suas proteções quebradas, ou você simplesmente inibir que uma pessoa consiga fazer engenharia reversa e ler o código da sua aplicação. E aqui tem um exemplo de um código, que você tem ideia, ele é um código que ele está utilizando alguns caracteres em code diferente do nosso, que tem umas letras estranhas ali, e inclusive as strings elas estão ofuscadas. E o que acontece nesse cenário? Geralmente essas proteções, elas carregam a aplicação em memória e decodifica essas strings em tempo real, já com a aplicação em execução. E isso dificulta a análise estática da aplicação. Mas, mesmo assim, nada impede que você consiga interpretar, nada impede que você consiga ler esse código, tentar entender, fique horas e dias ali, para você conseguir fazer um mapeamento dentro da aplicação dos pontos que você acha pertinente. Por exemplo, essa foto inicial da tela aí, do OKHTP3, é uma aplicação que estava ofuscada, e durante um teste eu tinha que fazer uma instrumentação nela, utilizando o Freedom. Eu tive que identificar
quais são algumas classes do OKHTP que essa aplicação tinha para poder conseguir fazer a minha instrumentação. E a partir da leitura realmente do código, utilizando algumas características desses métodos, eu consegui identificar cada um dos métodos e então fazer esse mapeamento para deixar o meu código mais legível. Sem falar muito em solução, uma coisa que eu vou falar com vocês, a proteção padrão do ambiente de desenvolvimento de Android, por exemplo, ela não protege, não ofusca o seu código com o intuito de proteger o seu código. Ele ofusca o seu código com o intuito de diminuir o tamanho da sua aplicação. Então, o ProGuard, já que eu falei o nome, vou falar o nome. O ProGuard, ele não protege o seu código contra engenharia reversa. E um exemplo claro disso está nesse print aqui, que todo arquivo Smiley que você decompila, ele tem uma diretiva de source que mostra qual é o nome da classe principal. Então, qualquer arquivo Smiley que você abrir que foi feito com o ProGuard, ele vai ter essa diretiva source e você vai conseguir saber qual que é o nome da classe. E com isso, por exemplo, você consegue fazer um grep e identificar diversas classes. Por exemplo, naquele exemplo de antes, que eu fiz aquele mecanismo para poder instrumentar a aplicação, você simplesmente dá um grep dentro do seu diretório que está o Smiley decompilado e procura quais são as classes que você quer. E todos os arquivos ofuscados vão ter essa diretiva source com o nome do arquivo. E você consegue fazer esse mapeamento de qual que é o nome ofuscado daquela classe e qual que é o arquivo daquela classe. E você consegue identificar de maneira fácil, extremamente fácil e praticamente trivial, quais são as classes ofuscadas que você vai precisar para poder instrumentar a sua aplicação. Então, novamente, essas soluções gratuitas e padrões que vêm no ambiente do desenvolvimento, elas não protegem o seu código. O principal objetivo dela é simplesmente otimizar o seu código e diminuir o tamanho da sua aplicação final. Bom, um outro trick que você pode utilizar para poder proteger a sua aplicação é verificar simplesmente se sua DB está habilitada. Lembrando que eu tenho vários trechos de código e eu estou assumindo o seguinte: toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu coloco o trecho de código na apresentação, mas no programa final, na aplicação final, esse código ele tem que estar ofuscado. Porque não adianta nada eu colocar esse código na aplicação para poder pegar o Content Resolver lá e saber se o desenvolvimento está ativo, sendo que quando você fizer a engenharia reversa estática da aplicação, você consegue ver esse código de maneira nítida, que tanto o Java como o Kotlin você consegue ver de maneira nítida se o código ele não tiver ofuscado. Então, todo o trecho de código que eu estou colocando aqui tem que assumir que ele vai estar ofuscado na aplicação final. Eu acho que a ofuscação é um dos principais fatores que você pode ter para poder proteger sua aplicação. Bom, uma outra proteção que nós temos envolve você detectar... Opa! Não, eu coloquei o título, está equivocado o título. Na verdade, é você saber se a sua aplicação está rodando dentro de um emulador. Só uma experiência pessoal é que, com o advento do canal, que eu fazia engenharia reversa de algumas aplicações open source, ou aplicações propriamente vulneráveis, que são feitas para você reverter, muitas pessoas vinham no privado, até mesmo no canal que nós temos no Telegram, pedindo para poder fazer engenharia reversa de algumas aplicações de maneira ilícita. Só que, obviamente, ninguém ajuda e eu não estimulo ninguém no canal a ajudar nesse tipo de cenário. Só que muitas dessas pessoas, elas queriam fazer esse tipo de ataque em um ambiente emulado, dentro de um emulador. Ou porque elas não queriam montar todo o setup do aparelho para poder fazer, então elas queriam rodar no emulador para poder conseguir, de acordo com o pensamento delas, reverter de maneira mais fácil a aplicação. Então, uma das coisas que você pode implementar na sua aplicação, inclusive eu peguei num teste que eu fiz semana passada, na semana passada, um teste que eu fiz, era uma aplicação que realmente ela validava se a aplicação estava rodando dentro de um emulador ou não. E se estivesse rodando no emulador, ela matava a aplicação com a mensagem. Mas como eu não rodo no emulador, eu não cheguei a impedir ou bloquear o meu teste por conta disso. Mas quando eu reverti a aplicação, eu identifiquei alguns parâmetros dele pegar esse build fingerprint, build model, ao conseguir identificar algumas funções que visavam, além de root, pinning, debug habilitado, também validava se a aplicação estava rodando dentro de um emulador ou não. Daqui é só um exemplo de um trecho de código que não tem 100% de eficácia, né, porque existem outras formas
tanto de você bypassar isso, quanto de você rodar a aplicação dentro de namespace, dentro de containers específicos, mas em boa parte dos cenários, você consegue evitar que a aplicação ela rode num ambiente emulado, dentro de um emulador, utilizando esse trecho de código, essas primitivas, né? Que é simplesmente várias comparações de strings. Você pega, se o modelo tiver Google SDK, ou Emulator, ou Android SDK para x86, ou se o fabricante for Genymotion, que é um emulador conhecidaço para Android, aí você simplesmente faz o que você achar mais pertinente fazer. Eu não recomendo colocar uma tela bonitinha na frente, eu recomendo simplesmente você matar a aplicação da maneira mais esdrúxula possível, para até dificultar a análise e dificultar a pessoa identificar onde é que estão essas rotinas de validação, novamente, dentro do seu código ofuscado. Bom, um outro ponto de muita valia é a detecção de root. Por que eu tenho que detectar root? Primeiro que pessoas normais, né, digamos assim, elas não utilizam um aparelho roteado. Quando você faz o root no aparelho, você pode assumir dois princípios. Ou a pessoa ela está abrindo o seu aplicativo de maneira mal intencionada e quer tentar fazer reversa a sua aplicação, essas coisas, ou ela roteou o aparelho para ter algum tipo de funcionalidade, algum tipo de regalia que ela queria com alguma outra aplicação. Quando você tem um aparelho com root, de maneira geral, não sempre, né, porque você pode criar mecanismos de root, isolamento de processo e várias coisas para poder dificultar isso, mas de maneira geral, todos os mecanismos de proteções daquele aparelho eles estão quebrados. Então, se você tiver uma aplicação que ela tem acesso, por exemplo, ao SU, essa aplicação ela consegue escalar o privilégio dela e acessar a memória e processo de qualquer outra aplicação que tiver. Então, se você implementa uma aplicação crítica, uma aplicação bancária, uma aplicação que trabalha com dados financeiros ou dados pessoais, que seja, vale a dica de você, pelo menos, alertar o usuário de que ele está rodando essa aplicação, se a decisão de negócio falar, não, nós não vamos bloquear a aplicação que está rodando em aplicativo com root ou no iOS com jailbreak. Você simplesmente poderia alertar o usuário de que ele está rodando num dispositivo comprometido e que isso pode comprometer os dados dele. Aí, se o usuário não tiver com más intenções, ele vai pensar duas vezes ou você pode simplesmente passar a responsabilidade para ele. E como é que a gente vê se o aparelho está com root ou não? Aí tem algumas formas de fazer. Seria você, através de arquivos de configurações, procurar pacotes e arquivos instalados, verificar permissões, ou verificar se você consegue executar alguns comandos ou não. Por exemplo, a parte de arquivos de configurações, você pode verificar o build do sistema operacional que tem, se ele está em release, ou você também pode verificar se ele tem os certificados OTA, que é comum e geralmente RUMs modificadas. Esse caso aqui é para RUMs modificadas que já vem com root padrão. RUMs modificadas tem esse build tags diferente, ou ele não possui esses certificados OTA para fazer o update do Android. Mas o mais comum mesmo é você procurar por pacotes ou binários suspeitos dentro do dispositivo. E inclui você procurar pelo SuperSU, que é uma aplicação bem conhecida, você procurar para o App Quarantine, que também é outro aplicativo super conhecido, ou procurar os binários SU ou SUBackup, que são os binários geralmente que são utilizados para escalar privilégio. Então, a maioria das ferramentas que você utiliza para poder fazer o root no aparelho, ele instala essas aplicações dentro do seu aparelho com o intuito de facilitar a escalada de privilégio quando você está no ADB Shell, etc. Então, a sua aplicação ela pode verificar por esses pacotes ou binários com o intuito de alertar o usuário de que ele está rodando um celular comprometido ou simplesmente evitar que sua aplicação ela rode em celulares comprometidos. E o exemplo que a gente tem é o Rootbear, né? O Rootbear, que ela implementa diversos mecanismos diferentes para detecção de root. Entretanto, mais uma vez, como eu falei desde o começo, uma corrente é tão forte quanto o solo mais fraco. Não adianta nada você colocar o pacote do Rootbear no seu aplicativo, compilar ele, mandar ele para a loja, que quando alguém faz a engenharia reversa, aí vem uma chamada lá, is rooted device. Aí uma pessoa que souber o mínimo de instrumentação ou de fazer o patch na aplicação, ela consegue identificar isso com um localizar no seu código e consegue fazer o patch na aplicação, tirando completamente essas proteções. Então, novamente, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco.
colocou proteções, ofusca o seu código no máximo que você puder para poder evitar que a pessoa identifique aonde estão feitas essas implementações de segurança. Bom, aí entra no grande dilema, né, do pinning do SSL. Muitas pessoas perguntam como é que bypassa o pinning. Entendeu? O bypass de pinning são coisas muitas vezes triviais, muitas vezes com soluções prontas, só que algumas vezes você tem que fazer isso na mão. Só que a implementação do pinning, ela também é razoavelmente simples. E até hoje em dia, a gente consegue encontrar aplicativos que ou confiam na solução nativa do Android, ou simplesmente não utilizam a proteção que o próprio framework fornece. E aqui eu vou mostrar esses dois exemplos, que é como é que você configura o PIN através do Security Config do Android, e como é que você utiliza features do próprio framework que você está utilizando. O Android Security Config foi uma funcionalidade adicionada, se eu não me engano, no Android 7, agora não me recordo muito bem, mas ele foi o 7, foi o Onion. Onion é do Tor, Orion. E ele simplesmente você fala qual que é a assinatura do certificado SSL que um determinado domínio tem. No exemplo dessa figura, tem o example.com, que você fala que ele tem esses dois certificados, essas duas assinaturas de certificado SSL. Dessa forma, quando a sua aplicação vai conectar no back-end, onde está a sua API, por exemplo, ele valida se ele realmente conectou no back-end legítimo ou se não tem alguém no meio. Por quê? O que é comum fazermos durante um pentest de aplicação mobile? Nós instalamos um certificado autoassinado no aparelho, utilizamos o mesmo certificado ou no Mendemiro Proxy, ou no Burp Suite, ou no Zap, que seja, e, de certa forma, tentamos interceptar as chamadas. Lembra que eu falei no começo que você faz a engenharia reversa na aplicação com o intuito de interceptar essas chamadas e, a partir daí, atacar a API? Então, a aplicação, ela conhece todas as chamadas e parâmetros que tem. Então, você faz essa interceptação dos dados para você conseguir saber exatamente, pegar requisições legítimas da API e, a partir dessas requisições, você fazer o seu teste, fazer o seu fuzzing, etc., ou fazer a própria análise manual. Então, o pinning do certificado faz com que a aplicação ela valide se o servidor que ela conectou, antes dela enviar a requisição, se o servidor que ela conectou realmente é o servidor que possui essa assinatura. Mas, como eu falei, nesse caso, você pode ter um certificado instalado como usuário, que a aplicação ela não vai conectar se você tiver só esse certificado, só que ainda você consegue instalar um certificado como System, etc. E convenhamos, né, se você simplesmente adicionar dentro de um arquivo XML a sua chave, a assinatura do seu certificado, nada impede que uma pessoa ela reverta a sua aplicação, faça o reversing dela, identifique esse ponto, ou ranque ele, ou simplesmente mude qualquer assinatura que ele está utilizando. Mais uma vez eu falei, uma corrente é tão forte quanto o solo mais fraco. Isso é um dos mecanismos para poder proteger a sua aplicação de interceptação. Só que existem outros também. Um exemplo que a gente pode utilizar é pegar a mesma chave que nós temos e utilizar features do próprio framework de conexão. Por exemplo, o OKHTTP talvez o mais famoso, mais conhecido, e você consegue criar, através dessa classe Certificate Pinner, você consegue falar, esse domínio example.com, ele vai ter essa assinatura de certificado. E sempre que você criar o seu cliente, você vai passar esse pinner para poder garantir que ele vai fazer essa validação. Essa é uma das formas. Uma outra forma um pouco mais robusta de fazer, que eu até não coloquei aqui, mas vou exemplificar, é o que o pessoal chama de o mutual, que você faz a validação nas duas pontas. Então, você tem um certificado SSL no servidor, e quando a aplicação ela conecta no servidor, ela valida, através da assinatura, se esse servidor que ela conectou, ela possui isso, e a aplicação também, ela abre essa conexão forçando um certificado do lado do cliente, que é um certificado hard-coded no cliente. E quando ela faz essa conexão, o servidor ele também valida se o cliente é realmente a aplicação. Ainda assim, tem como bypassar,
Mas essas soluções é tão interessante que se você tentar simplesmente consumir a API, se você usar um curl, qualquer coisa para você tentar dar um get na API, ele não vai responder porque ele vai falar que o certificado está inválido, porque ele espera um certificado específico e esse certificado ele está hard-coded na aplicação. Ele pode ou ser uma string, um certificado mesmo, ou ele pode ser um certificado serializado Java que está em algum lugar da aplicação. E como é que a gente burla isso? Simplesmente você tem que fazer o reverso da aplicação, achar onde está esse certificado, extrair ele, essa é uma das formas, né? E você, por exemplo, no Main Proxy ou no próprio Burp, você fala qual que é o certificado que vai utilizar para conectar no back-end. Aí você seta o certificado nas configurações lá e você consegue usar o repeater, o replay e tal, essas coisas das próprias ferramentas. Mas aí você tem que procurar o certificado, achar uma forma de identificar o certificado e de extrair ele. Quem mexe isso com mais tempo, já tem alguns scripts prontos que você consegue rasterizar a memória, pegar a aplicação em execução e fazer o dump de todos os certificados que tiver na memória dela, etc. Mas a maneira mais trivial de fazer é você realmente pegar a aplicação, reverter ela e procurar pelo certificado. Anti-tamper. Anti-tamper é uma coisa que começou a ser implementado. Na verdade, algumas aplicações implementavam antes já, e outras tiveram problemas por conta disso, porque algumas técnicas de anti-tamper são bastante evasivas. E com determinado tempo, elas acabaram sendo identificadas como sendo maliciosas pelas próprias proteções da Play Store da Google. Mas o anti-tamper, basicamente, você protege sua aplicação contra modificação, e não em tempo real, mas contra modificação da aplicação propriamente dito. Por quê? Eu falei, você coloca uma proteção para root na sua aplicação, e aí você coloca lá, não ofusca o seu código, aí você faz o reversing dela, e tem lá isRooted device, que é um método dentro de uma classe rootbeer, e uma pessoa pode simplesmente arrancar essa chamada ou fazer ela sempre retornar falso, para falar que nunca está roteado esse aparelho, e recompactar essa aplicação, reassinar ela, instalar no aparelho e utilizar. Se o aparelho ele tiver verificação anti-tamper, ele vai simplesmente validar se esse aplicativo ele foi modificado ou não fora da loja, ou seja, se alguém baixou esse aplicativo, modificou e reinstalou. E aí você consegue detectar esse tipo de cenário, esse tipo de ataque e evitar que a aplicação falsa ela execute no aparelho. Obviamente, a pessoa vai ter que procurar também essa rotina, ela pode tirar essa rotina também, pode fazer vários patches. Eu vou falar no final que não existe bala de prata para resolver problema de engenharia reversa. Sempre você pode dificultar cada vez mais. Existem cenários absurdos, existem soluções absurdamente chatas de se empregar, extremamente caras, mas que dificulta, praticamente impossibilita você de fazer engenharia reversa dentro de um cenário, por exemplo, de um pentest convencional, sei lá, de 80, 100 horas para dentro de uma aplicação. E do anti-tamper eu vou falar de dois métodos diferentes. Um dele é você verificar a assinatura da aplicação em runtime e outro você verificar a validade em regiões críticas. Um exemplo aqui, você valida a assinatura, então você tem um signature, que é uma string lá que contém a assinatura do seu aplicativo, que você pode pegar da própria loja para saber como é que ele está assinado. E aí você pega em tempo real, em tempo de execução, você gera a assinatura do seu pacote, da sua aplicação, e valida se está válido ou não. Porque se alguém reassinar essa aplicação, essa assinatura não vai mais bater. Vai estar com um certificado autoassinado, muitas vezes. Então, aí você consegue simplesmente fazer essa validação e impedir que a sua aplicação ele execute com um certificado autoassinado de alguém. Um outro ponto que eu falei, que eu acabei não colocando no slide, é essa questão de validação de integridade. Esse é o que dava mais problema. Em qual sentido? Validação de integridade, você gera, por exemplo, um checksum de diversas regiões de memória da sua aplicação. E você faz isso com linguagem nativa. Você varre a sua memória, abre a sua memória da sua aplicação e varre ela para poder gerar um CRC, um checksum que seja, para poder saber se aquela região de memória ela foi modificada ou não, depois que a aplicação ela foi mapeada. E aí o que acontece? O grande problema que eu falei essa questão de você varrer memória de processo é muito comum em malwares. Então, hoje em dia, esse tipo de solução dificilmente vai ser aceita. Dependendo da forma que você implementou, ela não vai ser aceita na loja da Google, porque vai identificar que a sua aplicação está executando alguma ação suspeita
e vai impedir de executar o seu código. Vai impedir de você subir a sua aplicação para a loja. E aí vem, por exemplo, uma coisa mais divertida que a gente faz praticamente em todo o teste, que é você instrumentar a aplicação. Ah, para que eu vou instrumentar a aplicação? Ah, você pode instrumentar ela para poder, você vai passar uma proteção, você pode instrumentar ela para você conseguir dumpar, fazer o dump de alguma informação. Ah, eu quero saber qual é a chave AES que ela está utilizando para cifrar determinado dado. Você consegue interceptar esses métodos nativos do Java e conseguir fazer o dump dos seus argumentos, etc. E, obviamente, você tem que implementar na sua aplicação, como método de proteção, mecanismos que inibam ou que dificultam a instrumentação da sua aplicação. É como se você rodasse sua aplicação dentro de um depurador. Para ter ideia, eu dei o exemplo do Frida, que talvez seja o mais conhecido. No canal que eu tenho no YouTube lá, tem várias coisas sobre o Frida, que eu falo no meu canal, como é que a gente faz modificação na aplicação, como é que a gente faz patch, como é que você instala o Frida, ou eu tenho um aparelho que eu não tenho root, como é que eu faço? Como é que você instrumenta a aplicação no aparelho que você não tem root, etc. Só que você tem que detectar se tem um Frida rodando na sua aplicação. E diversos desses métodos de proteção já são implementados por soluções comerciais, automaticamente eles já injetam esse tipo de código na sua aplicação, e muitos deles já são muito batidos, já são muito fáceis de você identificar e bypassar. Por exemplo, das formas mais comuns, inclusive foi um challenge que eu lancei no canal na época, é você procurar pelo serviço do Frida rodando no aparelho, que ele roda na porta 27042 TCP. Então, se você conseguir conectar essa porta e estiver aberta, você mata a sua aplicação, não deixa ele rodando. Só que aí a pessoa pode fazer o seguinte, você pode mudar essa porta na configuração do Frida, você pode colocar 27043. Então, esse mecanismo 1 de proteção não vai funcionar. Só que aí você pode fazer o quê? O que eu já vi aplicações fazendo é fazer um port scan, um localhost mesmo, e sempre que ele conecta na porta, ele manda um banner de autenticação do Frida, que o Frida tem uma autenticação que ele faz. Manda esse banner, se a resposta for esperada, ele fala que tem um Frida rodando e mata a aplicação. Ou você pode também procurar por processos, você pode abrir o barra, dentro do barra proc, você pode procurar o CMD-line, procurar dados do processo do Frida rodando, ou você pode procurar simplesmente o Frida injetado na parte da sua aplicação. Vamos supor, o Frida, o que ele faz? Ele injeta quando a sua aplicação está em execução, ele injeta o interpretador JavaScript dentro da memória da sua aplicação, ele mapeia isso, e com base nisso ele injeta um código JavaScript para ele poder ser interpretado pela essa engine dentro do contexto da sua aplicação. E aí você programa em JavaScript o que você quiser que vai rodar dentro da aplicação. Quando você lê o /proc lá, o PID do processo, o maps, você vai ver que tem um Frida gadget injetado dentro do seu processo. O que a aplicação pode fazer é simplesmente abre esse arquivo dos mapeamentos de memória e verifica se tem alguma assinatura de Frida, alguma coisa não prevista injetada na memória do processo, e com isso você evita do Frida estar em execução utilizando essa técnica. Obviamente, todas elas, como eu falei, todas elas têm como bypassar. Muitas delas, o bypass já é trivial, já existe na internet, só que uma corrente dá um forte contra o solo mais fraco. Então, quanto mais proteções você puder implementar, melhor. Aí está o exemplo aqui da primeira solução lá, inclusive foi do challenge que eu havia executado, e tem no canal challenge a solução dele. Que eu simplesmente verifico se a porta do Frida, que é a 27042, está aberta. Então eu crio um socket normal, eu vou lá e faço um connect nessa porta minha, que é o Frida Default Port, que é o 27042 localhost, e se eu conseguir conectar, ele retorna verdadeiro, e aí a minha aplicação ela dá um crash, dá um segmentation fault. Você consegue executar qualquer coisa que você quiser lá para poder crashar a sua aplicação. E aí que chega na conclusão que eu queria compartilhar com vocês. Como eu já havia falado, não existe bala de prata. Essa questão de evitar engenharia reversa está mais para uma corrida de gato e rato, onde você tem que dificultar ao máximo possível. Você nunca vai impedir alguém de reverter. Você tem que desestimular as pessoas a fazer o reverso da sua aplicação, dificultando o máximo possível. E como eu falei, não existe solução. Simplesmente você tem que fazer isso o mais difícil possível, mas nunca vai ser
impossível de reverter. Bom, era isso que eu tinha a compartilhar com vocês hoje.